Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, promessas de Deus para Israel. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Segundo, outras promessas a Israel. Terceiro, a promessa de salvação para Israel. Nosso texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A verdade prática diz que, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A palavra-chave é descendência. Primeiro tópico, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Primeiro subtópico, e far-te-ei uma grande nação. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Essa daqui é a parte A do versículo. Então, essa promessa, ela tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação diferente de todas as nações. Que nação é essa, Valdecir? A nação de Israel. Então, Gênesis 12, 2. E far-te-ei uma grande nação. Essa é só a parte A do versículo. Abraão, ele estava com 75 anos de idade quando Deus fez a promessa para ele a primeira vez, né? Quando Deus apareceu a primeira vez para ele. Então, alguns anos depois, Deus ele renovou a promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão e não de outro. Porque Abraão ele achou que o servo dele, Eliezer, queria herdar no lugar. Não. Deus ele falou assim: não, é você, Abraão. Meu pacto é com você, é com a sua descendência. Gênesis capítulo 15, versículos 4 e 5 diz assim: E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro. Ele está falando de Eliezer, né? Mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Aí vem o subtópico de número 2 que diz assim: E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa é Gênesis 12, versículo 2. Essa é agora a parte B do versículo. Nós falamos da parte A, essa agora é a parte B do versículo. Então, a promessa não era meramente materialista, não era algo material, mesmo porque Abraão já era rico. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Então, era uma promessa carregada de significado, pois Abraão era filho de uma família idólatra. Josué capítulo 24, versículo 2. Eu vou dizer: como é que você sabe que Abraão é de uma descendência idólatra? Abraão era idólatra. Como você sabe disso? Josué 24, 2 vai dizer assim para nós, ó. Fica subentendido, tá? Não fica claro. Tem pessoas que querem ver o texto claro, escrito: Abraão era idólatra. Tem gente que quer ver escrito assim, mas não. É para ficar subentendido. É para pessoas inteligentes, tá? Não é para qualquer um, não. 24, 2 de Josué. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais. Olha só, de quem veio a descendência? Deus prometeu para quem aqui? Não foi para Abraão? Então toda essa descendência. Então ele está falando dos pais agora. Josué está falando da ascendência agora. É o contrário. Descendência é o que vem depois, ascendência é quem veio antes, né? Além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá, olha só, pai de Abraão, pai de Naor. E serviram a outros deuses. Será que ficou claro para você? Dá para entender agora que eles serviam a outros deuses, que eles eram idólatras. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, que viria, que ainda não tinha nem nascido. Aí vem o terceiro subtópico que diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui é Gênesis capítulo 12, versículo 3, somente a parte A do versículo. Então essa foi uma promessa dupla, de bênção e também de maldição. Olha só. Então Abraão ele seria uma influência a nível mundial que perduraria em sua posteridade. Não era só ele, toda a posteridade dele ia perdurar. Então essa promessa ela é confirmada novamente depois em Números capítulo 24, versículo 9, dizendo assim: Benditos os que te abençoarem e malditos os que te abençoarem. Aqui Deus já estava falando para a descendência de Abraão. Aqui já era a nação de Israel, para que Deus estava confirmando a promessa. E o subtópico de número 4 vai dizer assim, agora é Gênesis capítulo 12, versículo 3, agora é a parte B do versículo. E em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Bendito aqui é abençoado. Serão abençoadas todas as famílias da terra em ti. Então essa promessa ela é considerada uma segunda profecia acerca do Senhor Jesus. A primeira está registrada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, dizendo assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher. Está falando com a serpente aqui, tá? Entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa aqui foi a primeira promessa falando a respeito do Senhor Jesus. E em ti serão benditas todas as famílias da terra é considerada a segunda promessa falando acerca do Senhor Jesus. A carta no Novo Testamento, a carta aos Gálatas, a epístola aos Gálatas, ela confirma que uma bênção viria por meio de um descendente de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 16, que diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então aqui, Deus, ele está, aqui não, né? Quando Deus falou para Abraão, lá em ti serão benditas todas as nações da terra, ele já estava anunciando o evangelho, já estava anunciando que as pessoas seriam abençoadas, seriam benditas através da vida de Abraão, através da descendência de Abraão, através do povo de Israel. Nós seríamos abençoados por Deus, nós como gentios alcançaríamos também a salvação. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Olha só, não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência. Ou seja, o que quer dizer que o versículo está falando sobre Cristo? O próprio versículo ele conclui assim: e a tua descendência, que é Cristo. Ou seja, está fazendo uma promessa para Abraão e a descendência dele, que é o próprio Cristo, que chegaria a salvar todas as nações. Ou seja, a salvação chegaria até nós, os gentios, que agora não somos mais gentios, agora nós somos igreja. Por quê? Porque dos dois povos, ou seja, de judeus e de gentios, ele fez um povo só. Que povo é esse? A igreja. Então, o judeu, quando ele se converte, ele se transforma em igreja. O gentio, quando se converte, ele se transforma em igreja. Então, ambos se tornaram um povo só. O resumo desse tópico diz que a descendência de Abraão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual muitíssimo importante. O segundo tópico fala sobre as promessas a Israel. O primeiro subtópico, a promessa de um filho a Abraão. Então, além de outras promessas de Deus, que Deus fez para Abraão, o Senhor lhe prometeu um filho. Então, Deus fez algumas promessas a Abraão, principalmente de ser abençoado, de abençoar aqueles que abençoarem a ele e a sua descendência, e de amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem a sua descendência, da terra que daria a ele e a sua descendência. Então, também Deus fez essa promessa de um filho. E assim, a promessa ela pareceu estranha para Abraão. Por quê? Pensa bem, Abraão e Sara, os dois, eles já eram avançados em idade, era uma diferença de 10 anos, se Abraão tinha 75, Sara tinha 65. Com o passar dos anos, Abraão com 100 anos, quando nasceu o filho dele, Sara já tinha 90, pensa bem avançado em idade, os dois avançados em idade. Então quando Deus fez a promessa, Abraão já achou estranho, peraí, um filho, também entranha, e agora? Com Sara também? Segundo ponto aqui, ó, Sara, ela já não menstruava mais, Valdecir. Onde que está escrito isso daí? Irmão, Gênesis capítulo 18, versículo 11, vai dizer que Sara já cessou o costume das mulheres. Então pronto, está mais claro que isso é impossível, né? Aí vem uma terceira dificuldade, qual que é? Sara era estéril. Onde é que está escrito isso? Gênesis capítulo 11, versículo 30. Sara era estéril. Então, ó, 3 dificuldades. Então, para ele ficou bem estranha essa promessa de Deus, ficou bem difícil de acreditar, não é? Pois é, mas Deus prometeu e Deus cumpre. Gênesis capítulo 15, versículos 4 e 6 diz assim: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. De tuas entranhas sair. Essa é a promessa de Deus. Este será o teu herdeiro. E creu ele no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso por justiça. Ó, então ele acreditou. Apesar de todas as dificuldades, Abraão acreditou em Deus, e isso foi lhe imputado por justiça. Ele foi justificado pela fé, por acreditar em Deus. O filho da promessa, portanto, seria Isaac. E se você quiser ouvir sobre Isaac, está em Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 7. Tá? O segundo subtópico fala sobre a promessa de um filho a Isaac. Então, ó, aqui Isaac já nasceu e Deus está fazendo uma promessa para Isaac. Gênesis capítulo 21, versículos 12 e 13. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz,
ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Ó, já estava prometendo um filho para Isaque, e Isaque era novinho ainda, Isaque era criança ainda. Em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então, se você não entendeu no versículo 12 que Isaac estaria tendo o filho, estaria tendo descendentes, no versículo 13 vai entender por quê. Porque ele está dizendo, mas também, ou seja, esse e também esse. Então, se Isaac ia ter, também do filho dessa serva farei uma grande nação. Vou fazer do filho dessa serva uma grande nação, e também de Isaac, que na verdade é o contrário, né? Vou fazer de Isaac uma grande nação, e também do filho da serva vou fazer uma grande nação, porquanto é tua descendência, porquanto também é teu filho, Abraão. Então Abraão, ele providenciou uma esposa para Isaac através do seu servo Eliezer, que ele achou que era o que seria o herdeiro dele, né? Que foi buscar no meio da parentela dele, no meio da família da sua esposa, de Rebeca. Então, Gênesis capítulo 25, versículo 20, 21 e 26, estamos lendo pulado aqui, tá? Para não tomar muito tempo, mas se você quiser ler do 20 ao 26, fica melhor, fica mais inteligível, mas esses aqui já dá para entender também. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Aram, irmão de Labão, arameu. 21. E Isaac orou insistentemente. Se você parar para analisar, no costume da época, eles poderiam, já que a esposa não dava descendência para eles, eles tinham autorização para ter uma segunda esposa para essa gerar filhos. Então ele tinha a esposa principal, que se ela fosse estéril não podia gerar filhos, então ele tinha autorização, não era permissão, era uma permissão de Deus assim, mas não era uma aprovação de Deus não, tá? Para poder gerar descendência. Mas olha a opção dele foi orar insistentemente. Ele não optou por arrumar outra mulher, insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Interessante que a gente lê, ele orou insistentemente, quem sabe um dia, 2, 3, 10, um mês, um ano, né? Aí Deus ouviu a sua oração e atendeu ele. A gente pensa dessa forma, porque os versículos são sequenciais, assim, parece que é tão rápido, né? Mas olha só o 26. E depois saiu seu irmão, agarrado ao seu calcanhar. Aqui já é o nascimento dos meninos, tá? Esaú e Jacó. Agarrado ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Você já entendeu aqui? Quando ele se casou, ele tinha 40 anos. Quando gerou os filhos, ele já tinha 60. Quanto tempo deu aí? É isso aí, são 20 anos orando pelo filho, orando para que Deus abrisse a madre da sua esposa. Mas ele orou insistentemente por 20 anos e Deus lhe deu a vitória. Eu não sei quanto tempo você está orando, mas continue, porque Deus vai lhe dar a vitória. Terceiro subtópico, a promessa renovada. Então o Senhor falou com Jacó e repetiu a promessa feita a Abraão. Ele falou com Abraão e repetiu para Jacó essa promessa de que lhe daria terras. Gênesis 26, versículo 3 e 4. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Por meio desta terra, a chamada Terra Santa, a terra de Israel, todas as nações serão abençoadas, todas as nações serão benditas. Então Isaque, ele foi considerado como o herdeiro da promessa, como a gente pode ver lá em Hebreus capítulo 11, versículos 17 e 18. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Então, antes de morrer, concederia bênção para os seus filhos. Aqui está falando de Isaque, tá? Isaque é conceder bênção para os seus filhos. Na verdade, concedeu para seu filho, né? Concedeu para um só. Gênesis 27, versículos 30, 32 e 33. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E disse-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito, ele será abençoado.
Esaú, há um tempo atrás, havia trocado o direito de primogenitura com Jacó por causa de um prato de lentilha. Aí agora o que estava acontecendo? Isaac não sabia o dia da sua morte, então ele chamou Esaú para que fizesse uma caça, preparasse um guisado gostoso para ele e para que ele pudesse comer e abençoá-lo. O que aconteceu? Jacó, sua mãe Rebeca, a mãe de Jacó, junto com Jacó, enganaram Isaac. E o que aconteceu? Jacó acabou recebendo a bênção que seria para Esaú. Então por isso que ele está aqui. Aí ele implorou, não adianta lágrimas, não adiantou nada. Depois que ele fez o negócio da primogenitura, não adiantou mais nada. Nem com lágrimas ele conseguiu de volta. Quem recebeu a bênção foi Jacó, diretamente de Isaac, de seu pai. Então, orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão. Então, Gênesis 28, 1, 2 disse assim: Isaac chamou Jacó e abençoou e ordenou-lhe, disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, coisa que Esaú já tinha feito. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então Isaac estava aconselhando Jacó a fazer exatamente o que Abraão fez com Isaac. Então Abraão fez com Isaac, Isaac faz com Jacó, exatamente. Vai buscar lá do meio da tua parentela uma esposa para você. Não tome dos filhos do povo daqui de Canaã. Gênesis 29, 28 diz: e Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. O enganador acabou sendo enganado agora também, né? Então quando ele trabalhou por 7 anos para ter Raquel, e quando terminou os 7 anos que ele se casou, quem Labão preparou para ele foi Lia, ou Leia, conforme a sua tradução, tá? Foi Leia, preparou para ele. Então aí vem esse versículo aqui: cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha, que ele trabalhou mais 7 anos, ou seja, ele trabalhou 14 anos para ter as duas filhas de Jacó, que na verdade ele queria a Raquel e não a Leia. Agora, os filhos de Jacó teve 12 filhos e uma filha chamava Diná. Então ele teve 12 filhos. Então com Leia ou com Lia, dependendo da sua tradução, ele teve 6 filhos e uma filha, que é a Diná. Com a concubina, com a serva de Leia, que se chamava Zilpa, ele teve 2 filhos. Com Raquel, a sua esposa amada, ele teve 2 filhos. E com a serva de Raquel, que se chamava Bila, ele teve 2 filhos. Aqui totalizou 6, 8, 10, 12. Então são 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. Na verdade, não são essas aqui, porque depois José separou em 2, e Jacó tomou por filho, e a tribo de Levi não foi contada entre as 12. Então aí sim se torna as 12 tribos de Israel. Um outro momento a gente explica melhor isso daí. Aí vem o quarto subtópico, que diz: promessa do reino do Messias. Então Isaías ele profetizou que o Messias nasceria da descendência de Davi. Por isso o Senhor Jesus é chamado o filho de Davi. Lucas 18, 37 e 38 diz assim: e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem estava clamando aqui era um cego, o cego Bartimeu, pedindo ao Senhor que o curasse. Então ele: Jesus, filho de Davi. Então todos sabiam pela profecia de Isaías e de outros profetas que Jesus seria da descendência de Davi. Por isso é chamado filho de Davi. E ele também seria chamado o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Está lá em Isaías 7,14, profetizado, e Mateus 1,23 é o versículo que nós vamos ler aqui agora. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso aqui é todo o conteúdo do versículo, tá? Ele já fala o nome na língua original e já também traz a tradução no nosso idioma. O resumo desse tópico diz que as promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir a Israel e a humanidade dos seus pecados. Então as promessas feitas para Israel, nós também fazemos parte dessa promessa como igreja de Deus. Então ele veio para, o Messias viria, né? Isaías profetizando, o Messias viria para salvar Israel, mas também viria para salvar toda a humanidade, os gentios no caso, que somos nós. O terceiro tópico fala sobre a promessa de salvação para Israel. Primeiro subtópico: a queda de Israel. O Novo Testamento ele mostra
claramente a queda de Israel. A nação ela não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio das outras nações. Era para eles serem uma nação sacerdotal, acabou fazendo o quê? Acabou virando uma tribo sacerdotal. Então essa tribo, ela cuidava somente de Israel. Era para Israel todo ser uma nação sacerdotal e cuidar de todo mundo. Era para ser assim. Esse foi o plano original. Lucas 21, 24 diz assim, ó, cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então aqui já era uma outra profecia falando sobre a queda de Israel, sobre a invasão de Israel. Agora, perguntas que alguns cristãos ou muitos cristãos fazem ainda hoje. As promessas de Deus para Israel permanecem válidas para os dias de hoje? Será que as promessas de Deus permanecem válidas para os dias de hoje? Segundo, as promessas de Deus elas não foram revogadas? As promessas que Deus fez para Israel não foram revogadas? Será que foram revogadas? Será que não foram? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Israel ele permanece hoje, não todos, né? Mas porque tem os judeus messiânicos, judeus que já aceitaram a Cristo e já se transformaram em igreja. Mas muitos eles permanecem em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como o Messias, o seu Salvador. Aqueles que reconhecem logo se tornam igreja, então já muda de figura, já são salvos, já estão no grupo dos salvos. João 1,11 diz assim, ó, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então ele veio para o próprio povo dele, e o povo dele não o quis receber. Segundo subtópico, fala sobre a tristeza de Paulo por Israel. Romanos no capítulo 9, ele revela a tristeza de Paulo pelos judeus, os da sua nação. O Senhor Jesus, ele descende diretamente deles. Deles quem eu vou dizer? Dos judeus. Jesus é descendente dos judeus, segundo a carne, segundo o nascimento dele, segundo a localização geográfica em que ele veio à terra. Romanos 9, versículos 1 e 2 diz, em Cristo digo a verdade, não minto. 2. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Aqui é Paulo falando da tristeza que ele sente, porque o povo dele mesmo não quer se converter. Então esse sentimento de tristeza, esse sentimento de sofrimento pela salvação dos judeus, ele deve ser para nós um compromisso permanente para que nós possamos evangelizar todos os judeus também. A bênção era para vir deles, agora de nós para eles também. Nós temos que orar pela nação de Israel, nós temos que amar a nação de Israel. Mesmo porque você quer ser abençoado, abençoe Israel. Quem amaldiçoa Israel vai ser amaldiçoado também, segundo promessa de Deus, que Deus fez para Israel, que Deus fez para Abraão, que Deus fez para Jacó. O terceiro subtópico fala sobre a promessa de salvação a Israel. Então, quando orava por Israel, o apóstolo Paulo ele expressava o seguinte, em Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo. Ele está falando que tudo isso aqui é de Israel, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Aqui está falando de Jesus, né? Jesus Cristo, segundo a carne, pertence aos israelitas, nasceu de Israel, o qual é sobre todos, Jesus Cristo é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Então, essas qualificações aqui, elas mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam com sinceridade. Então, por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. Então, a Bíblia, ela diz que esse povo será chamado filhos do Deus vivo, lá em Romanos 9, 26. Diz também que o remanescente fiel de Israel será salvo, como está escrito em Romanos 9, 27. Agora, quem que vai fazer isso por eles? É o libertador de Sião. Quem que é o libertador de Sião? Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. O resumo desse tópico diz que a Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de onde? Virá de Sião. E a conclusão aqui diz que as promessas de Deus para Israel, elas não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu reino milenial. Então, que nós possamos lembrar da palavra de compromisso do Senhor lá em Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aqui são palavras de Deus profetizadas por Isaías, né? Isaías 43, 13. Então, se Deus está operando, se Deus vai fazer, se Deus prometeu, quem que vai impedir dele fazer? Ah, mas Israel isso, ah, mas o povo aquilo. Se Deus prometeu, meu amigo, se for uma promessa incondicional, com toda certeza vai acontecer. Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.